Iniciei a pintura com a técnica aguada, ou seja, quando nós molhamos o papel com água e depois depositamos a aquarela diluída. E essa forma de dar umas batidinhas com um pano é ótima para formar nuvens de forma bem orgânica, de forma bem natural. Como a ideia foi ilustrar, hipoteticamente, claro, a mansão de Mr. Darcy, o tom mais claro, mais suave, que remete a esses tempos, né, de antigamente, foram pensados para trazer essa sensação de sobriedade, de sofisticação e de antiguidade. Percebam que na hora de fazer a sombra no rio, eu não passo a aquarela sobre a região da sombra, eu passo somente em volta. Isso facilita muito na hora de fazer a aquarela. Um dos pontos importantes quando se fala em aquarela é pensar em camadas. Depois que eu entendi isso, que essa chave virou, ficou muito mais fácil para mim realizar as aquarelas. Eu tinha muita pressa. Embora a aquarela seja maravilhosa, porque você pode começar e terminar um desenho no mesmo dia, um desenho não, né? Uma pintura no mesmo dia, é preciso ter a paciência entre as camadas para que você possa alcançar o efeito desejado. Outro ponto que é necessário pensar na hora em que você está fazendo uma aquarela é pensar em pintar primeiro o fundo, depois, digamos que o segundo plano e depois o primeiro plano. Então, no caso aqui dessa paisagem, o fundo é o céu, né? Então, comecei por ele. Depois, nós pintamos a casa, que vem espelhando no lago. E, por último, então, a primeira camada, que são as vegetações que estão bem no começo. À medida em que a pintura for avançando, vocês verão que vai ficar muito evidente qual é a primeira camada. E que nesse momento ela não aparece tanto justamente porque eu estou trabalhando nas camadas de trás. Ainda pensando na questão das camadas, percebam que eu pintei o fundo, depois pintei o fundo da casa e agora eu venho fazendo os contornos, né? Os contornos são realizados com a tinta um pouco mais concentrada. E essa é a outra chave da aquarela. Então, a primeira chave é fazer por camadas e esperar secar entre as camadas para que possa fazer com o detalhe. E a segunda chave, que o que clareia ou escurece a cor é a quantidade de água. Eu sempre deixo do meu lado, não aparece na filmagem, mas eu sempre deixo do meu lado um papelzinho onde eu vou testando a cor. À medida em que eu vou preparando no godê a cor que eu quero, eu venho e testo do lado para ver se ela está clara ou escura da forma como eu gostaria. Se ela está muito escura, eu coloco água. Se ela está muito clara, eu coloco mais pigmento. É diferente, por exemplo, de uma tinta acrílica, onde nós podemos escurecer com o preto e clarear com o branco, né? Então tem essa diferença aí. E aí, quando você vem fazendo os detalhes, que é o que eu estou fazendo na casa, a camada de baixo tem que estar seca. Então, a primeira camada que eu faço de forma bem fluida, bem leve e bem clara. E depois que seca, aí eu venho com o pincel, com o pigmento mais concentrado, uma cor um pouco mais escura, e faço os contornos e faço os detalhes para que fique bem definido. Um outro ponto interessante sobre aquarela é que dificilmente nós usamos o preto puro, a não ser que realmente haja algum detalhe que precise do preto. Mas, em geral, a aquarela fica mais harmoniosa quando nós vamos
brincando com as cores, sem usar o preto puro, porque ele traz uma tonalidade muito pesada para a aquarela. Como eu disse, a não ser que essa seja a sua intenção. Então, nós podemos sim usar o preto para escurecer, mas não como predominante na hora de fazer detalhes. Quando eu preciso fazer detalhes em preto, eu prefiro usar a caneta nanquim, especialmente a 0,1 milímetro, que tem a ponta super fina. Eu acho maravilhosa essa caneta, porque ela realmente, assim, faz os detalhes de uma forma muito delicada. Inclusive, em uma outra pintura eu utilizei. Até as 0,5, dependendo do detalhe, você pode utilizar, né? E a vantagem da Unipin é que você pode usar sobre a aquarela, e se você usar antes de aquarelar, se deixar secar bem, por exemplo, de um dia para o outro ou algumas horas, você pode passar a aquarela por cima também. Agora, fazer utilizando a aquarela preta só se realmente forem detalhes muito pequenos. Percebam que aqui, eu até pensei que eu tinha um trecho que estava gravando, mas não estava, e aí acabou não aparecendo, mas eu já fiz o fundo, eu já fiz o reflexo, e agora eu estou terminando o primeiro plano, que foi aquilo que eu comentei no começo do vídeo, olha. Depois que eu termino o fundo, a parte do meio ali, que foi a casa e a lagoa com o reflexo, aí eu venho fazendo os detalhes do primeiro plano. E a parte da vegetação funciona da mesma forma. Nós colocamos uma cor super diluída para fazer o fundo das estações ali, e depois eu venho com os pigmentos cada vez mais concentrados para dar a forma, né? Então eu sou encantada pela aquarela por conta disso, dessa possibilidade de dificilmente um erro se torna perene, porque você tem condições de criar um novo detalhe, de criar uma nova camada, né? E com isso fica muito mais fluido o processo e muito mais natural o resultado. Então, no resultado final eu gostei muito, porque a intenção era trazer esses tons mais suaves, né? Essa ideia de ordem, que geralmente nós vemos, né, nas tradições, de tudo muito bem colocado, de tudo muito bem organizado, e que eu acredito que combina muito com a história do livro Orgulho e Preconceito, para o qual foi confeccionada essa arte. E se você quer levar essa obra exclusiva, a modificação do livro Orgulho e Preconceito, além dessa arte, tem outra arte no final, a capa em couro legítimo, com aplicação de foil prata, as bordas tem pintura em aquarela também, cabeceado, costurado à mão. O link está aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima!